Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro do SOS Depressão. Eu sou o pastor Jean-Pierre, um dos pastores auxiliares aqui da Igreja Família Debaixo da Graça, e você é muito bem-vindo ao nosso programa. Todas as terças-feiras nós nos reunimos presencialmente em Castanhal, no Pará, fazendo o nosso grupo de apoio e orientação SOS Depressão, onde nós tratamos de temas da psicologia aliados à Palavra de Deus, sempre numa linguagem popular, de uma maneira acessível. Esse grupo ele é totalmente gratuito, aberto a toda a comunidade, todas as idades, ele não tem inscrição e você pode entrar a qualquer momento, para você que mora aqui em Castanhal, no Pará. Para você que está nos assistindo de outro lugar do mundo, você pode assistir todos os nossos programas toda terça-feira, às 19h30, nós estamos lançando aí sempre um novo programa, ou muitas vezes uma reprise, mas sempre tem um programa à sua disposição, porque nós acreditamos que o Deus que nos criou, Ele tem todas as ferramentas, toda a direção, toda a clareza que nós precisamos para tratar as questões da nossa alma. Então, fique ligado no nosso tema de hoje, que está, como sempre, imperdível. E hoje eu queria falar com você sobre um tema que com certeza tem mexido com a sua cabeça. Queria falar um pouquinho sobre pensamentos extremistas. Todos nós recebemos de Deus esse presente maravilhoso que é a capacidade de pensar. Todos nós temos à nossa disposição esse mundo criativo que nós podemos criar na nossa mente. Nós podemos ir a lugares que nós não teríamos talvez condições financeiras ou não teríamos condições de deslocamento para estar lá. Nós podemos ir com a nossa mente, nós podemos voar, nós podemos sermos quem nós quisermos dentro da nossa mente, porque nós temos essa capacidade de pensar. Então o pensamento ele é uma dádiva de Deus, um presente. Porém, quando nós deixamos que os nossos pensamentos eles acabem pegando outro rumo, indo para outra direção e não cumprindo o seu propósito, que é realmente criar, inovar, nos fazer crescer, nos fazer amadurecer, nós corremos um sério risco de nos tornarmos prisioneiros dentro da nossa própria mente. E nesse mês, agora, nós estaremos falando muito sobre armadilhas mentais. E essa primeira armadilha mental que eu gostaria de falar com vocês são os pensamentos extremistas. Aquele tipo de pensamento que nos leva aos extremos, que não nos faz viver uma vida equilibrada, que nos faz muitas vezes ficarmos prisioneiros dentro da nossa própria mente, do nosso próprio coração. Então, aquela capacidade de pensar que nós recebemos como dádiva de Deus acaba se tornando nossa própria inimiga. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Fique ligado, nós vamos falar sobre 10 tipos de pensamentos extremistas que com certeza você já experimentou na sua mente. Então, fique ligado nesses 10 tipos de pensamentos. O PhD americano Brian Robinson, autor do livro The Right Mindset, o modelo de pensamento correto, ele diz o seguinte: as armadilhas mentais elas são padrões de pensamento irracionais que te cegam para a verdade, fazendo com que você cometa erros de julgamento. À medida que você se torna mais consciente das suas armadilhas mentais, aprende que cada uma delas é um exagero combinado de uma ameaça e uma subestimação da sua capacidade de lidar com ela. As armadilhas mentais limitam as possibilidades e minam os seus recursos para enfrentar os desafios inevitáveis. Olha que coisa maravilhosa que ele está dizendo aqui, que as armadilhas mentais elas são padrões de pensamento irracionais, ou seja, elas não são baseadas em fatos, elas são padrões irracionais. Ou seja, é algo muito mais emocional do que algo verdadeiramente racional. E o que elas fazem conosco? Elas nos fazem, em primeiro lugar, cometer erros de julgamento. O nosso senso de julgamento ele fica bloqueado, ele fica nublado, ele fica fechado. E além disso, à medida que você vai aprendendo a entender essas armadilhas que estão batendo contra o seu pensamento, você aprende que cada uma delas é um exagero combinado de quê? De uma ameaça e uma subestimação da sua capacidade de lidar com ela. Ou seja, você percebe que você tem dentro de você as ferramentas para lidar com essas armadilhas mentais. E as armadilhas mentais elas vão
limitando as nossas possibilidades e minando os nossos recursos para enfrentar os desafios inevitáveis. Sabe o que acontece? A gente fica travado na vida, a gente não consegue avançar quando a gente deixa que a nossa mente, os pensamentos negativos, as armadilhas mentais, e eu já vou falar sobre 10 delas, elas tomem conta da nossa mente, elas vão nos bloqueando, nos estagnando, e a gente percebe que se passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos, e você não conseguiu alcançar seus objetivos, você não conseguiu se tornar a pessoa que você desejava ser, ou pelo menos próximo do que você desejava ser, porque você ficou preso a uma armadilha dentro da sua própria mente. Então vamos lá, vamos para a primeira armadilha mental, o primeiro tipo de pensamento extremista que nós podemos ter. O primeiro tipo de pensamento extremista que nós podemos falar é o pensamento do tudo ou nada. Sabe aquela pessoa que é tudo preto ou branco? Ela não consegue enxergar nada entre um extremo e outro, ela não consegue ter um equilíbrio. Então esse tipo de pensamento ele é uma armadilha da alma, quando nós achamos que se eu não tenho como ser um bom pai e um bom profissional, então ou eu largo uma coisa e faço outra e vice-versa. Não, esse tipo de pensamento é um pensamento extremista, né? E geralmente pessoas que vivem esse tipo de pensamento extremista do tudo ou nada, essa armadilha mental, elas geralmente usam um palavreado muito comum, né? Como nunca, todo mundo isso e eu nada, se eu não fizer isso eu nunca vou alcançar isso, eu não, ela ou usa muito ou faz muito comparações entre conseguir uma coisa e ter que perder outra. Ela sempre usa palavreados, vocabulários que acabam definindo esse tipo de pensamento extremista. E ele pode causar um impacto muito grande na nossa vida, porque nós sempre vamos nos sentir insuficientes. Você está sendo um bom profissional, mas você vai sempre se sentir um pai miserável, um pai abaixo da média, nunca vai conseguir se sentir. Ou você está cuidando dos seus filhos e diz, poxa, quanta coisa eu estou perdendo, eu poderia ser um ótimo profissional, a minha vida profissional está se esvaindo, está indo embora, e olha aqui, então você vive nesses extremos. Uma das melhores maneiras é você ouvir esse tipo de palavreado que você usa, né? E Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus fala uma coisa importante, ele nos fala sobre prioridades, sobre nós sabermos que enquanto nós fazemos uma coisa, outras estão sendo trabalhadas por Deus. Mateus 6,33 ele diz, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando basicamente que se você buscar a coisa certa, aquilo que realmente tem valor, como Jesus falou, um tesouro nos céus, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói e a traça não destrói, você vai ver que as demais coisas da sua vida, elas vão se ajustando. Deus vai te dando a capacidade para você ser um bom pai, vai te dando a capacidade para você ser um bom profissional, vai alinhando a sua vida profissional com a sua vida pessoal, ele vai te ajudando naquilo que você tem incapacidade. Então não caia nessa armadilha de pensar que ou é uma coisa ou é outra. Ou é preto ou é branco. Não caia no pensamento extremista do tudo ou nada, porque é uma armadilha para a sua alma que pode te deixar estagnado na vida e não permitir que você celebre as pequenas vitórias que estão nas áreas nem pretas nem brancas da sua vida, estão nas áreas cinzas, no equilíbrio, no intermediário. O segundo tipo de pensamento extremista é o famoso leitura mental. Como a gente tenta fazer isso. Nós, como seres humanos, temos essa tendência de querermos prever o futuro, saber o que as pessoas estão pensando. E quantas vezes você achou que alguém pensava uma coisa a seu respeito e a pessoa não pensava nada disso do que você havia imaginado? Mas nós tentamos, com certeza, fazer uma leitura mental, né? É um exemplo aqui, ela não me ligou de volta, obviamente eu causei uma má impressão. Muita gente às vezes perde o amor da sua vida, perde o emprego da sua vida, perde uma boa amizade, perde uma promoção, perde uma vaga em algum lugar importante. Por quê? Porque acha que o que ela pensou, né, ela conseguiu ler a mente da outra pessoa e às vezes não está nem baseado em expressões
não verbais, né, expressões corporais, é simplesmente uma dedução, uma suposição da mente da pessoa de que do que aquilo que ela pensou que a outra pessoa pensou é verdade. E a gente sabe que isso não acontece. Uma das lições que nós podemos tirar disso aí é que nem todas as nossas suposições elas são verdadeiras. Quanta coisa que você já pensou que aconteceria na sua vida, que você fez uma leitura mental daquilo e não aconteceu, né? Alguns estudos mostram que mais de 90% das coisas ruins que nós achamos que vão nos acontecer acabam não acontecendo, né? E em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, o apóstolo Paulo, que era um especialista em mente, né? E você pode ler todas as cartas de Paulo e você vai ver como ele falava muito bem sobre isso. Ele diz o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Para vencer a batalha da sua mente, especialmente essa tentativa dessa armadilha mental de acharmos que nós conseguimos ler os pensamentos das outras pessoas, uma das maneiras é levar todo pensamento cativo, preso a Deus, a Cristo. E isso nós fazemos dizendo: opa, isso que eu estou pensando está em acordo com aquilo que Deus fala a meu respeito? Está de acordo com a minha fé, com aquilo que eu carrego no meu coração, baseado naquilo que está escrito na palavra de Deus? Se não, você entrega esse pensamento a Deus e assim você destrói fortalezas mentais que se formam na tua mente. E uma dessas fortalezas é a fortaleza da suposição, de achar que nós conseguimos ler os pensamentos das outras pessoas. E isso não é verdade, é uma armadilha da mente. Outra armadilha que nós caímos sempre, né, um tipo de pensamento extremista, é a previsão catastrófica. Olha só, nós temos uma tendência, já foi comprovado cientificamente por psicólogos e pesquisadores, que nós temos uma tendência muito maior ao negativo do que ao positivo. Nós temos uma tendência de ver o cenário catastrófico muito mais do que o cenário positivo. Prova disso é que os telejornais, os canais de TV se aproveitam disso e passam o dia todo nos dando informações catastróficas. Pai mata filho, filho mata pai, acidente, explosão. Nós sabemos de notícias que muitas vezes não afetam o nosso dia a dia, mas nós acabamos enchendo o nosso coração e o resultado disso está aí mostrado nas pesquisas. As pessoas nunca estiveram tão ansiosas, tão depressivas, tanta gente tendo ataques de pânico por causa dessa ansiedade gerada pelas catástrofes. Então nós temos uma tendência de, por exemplo, antes de ir para uma entrevista, a gente já vai com o coração apertado, achando que não vai dar certo. A gente entra num relacionamento achando que aquele namoro não vai dar certo. A gente investe num negócio já pensando que ele vai falir. Nós temos uma tendência à catástrofe. E geralmente os fatos, eles dizem o contrário, mas nós nos prendemos e queremos nos ater a essa nossa previsão catastrófica muito mais do que os fatos que nos rodeiam e nos dizem uma verdade totalmente diferente. Geralmente, uma das melhores coisas que nós podemos fazer quando nós somos atingidos por essa tendência a uma previsão catastrófica é nós identificarmos a nossa previsão negativa, nós entendermos, você não derrota aquilo que você não define. É importante eu definir o que está se passando dentro da minha cabeça para que eu possa derrotar, né? E eu preciso fazer uma pergunta importante para o meu coração. Essa previsão catastrófica que eu estou fazendo, onde estão as provas dela? Quais são as provas, os fatos? Diz uma frase popular: contra fatos não há argumentos, né? Então procure fatos que comprovem realmente que a sua previsão catastrófica é verdadeira. Se você achar fatos, tudo bem, você pode mudar a sua rota, né? Porque muitas vezes é uma questão de sabedoria, nós entendermos algo que está diante dos nossos olhos e tomarmos outra direção. Mas se não, tire esse pensamento extremista do seu coração. Romanos capítulo 8, verso 28, o próprio Deus se coloca como nosso ajudador
nessa tendência natural que nós temos de prever a catástrofe. Em Romanos 8:28 diz ele: sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus diz que tudo começa a cooperar, até aquelas coisas que você acha que não vão dar certo, começam a trabalhar em seu favor. Até o errado te ajuda a chegar no certo, quando Deus está operando na sua vida. Mas a chave aqui diz: aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você ter um relacionamento com Deus vai fazer com que as coisas, até mesmo aquelas que você acha que são catastróficas, comecem a trabalhar ao seu favor. Então hoje, chame Deus para trabalhar em seu favor. Ele é o mais interessado no seu crescimento, até mais do que você. E Ele conhece a sua mente porque Ele te criou. Outro tipo de pensamento extremista é o pensamento do deveria ou tinha que. Quando a gente diz assim: eu deveria ter feito isso, eu tinha que ter falado com, eu deveria ter feito isso, por que que eu não fui, por que que eu não fiz? E a gente começa a fazer esses questionamentos e a gente fica, sabe o que? Quando a gente faz isso o tempo todo, escravo das nossas emoções. Porque às vezes as coisas estão, como eu disse anteriormente, é melhor feito do que perfeito. As coisas estão feitas, mas nós ficamos nos culpando. E essa é uma vibe que você não tem que entrar, essa é uma onda que você não tem que surfar, porque senão você se torna um escravo, um prisioneiro das suas emoções, porque você vai estar sempre se culpando, porque sempre vão haver coisas das quais nós vamos nos arrepender de não ter feito. Mas olhe o que está diante de você. O passado ele é inacessível, o futuro é inacessível. Você pode forjar o amanhã trabalhando o hoje, e é o único dia acessível que Deus nos deu. Então não entre nessa onda, desse pensamento extremista de eu deveria, eu tinha que, por que eu não fiz, por que eu não fui. Isso vai deixar você apenas cada dia mais prisioneiro. Filipenses capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo nos dá a chave para nós sairmos dessa prisão. Ele diz assim: irmãos, eu não penso que eu já tenha alcançado os objetivos dele, mas ele diz: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: sabe uma coisa? Tudo que eu queria alcançar, eu não julgo que eu tenha conseguido alcançar. Mas sabe de uma coisa que eu faço? Eu não fico preso àquilo que está lá atrás. Ele diz: uma coisa eu faço, uma coisa. Eu prossigo, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Ele diz: eu vou para frente, eu não vou para trás. Se você vai para trás, você fica preso. Eu deveria, porque eu não fiz, porque eu não fui, porque eu não falei com. Você fica sempre sofrendo. Então faça o que o apóstolo Paulo nos recomenda. Avance, olhe para o que está diante de você. Viva o hoje e não sofra nem pelo ontem, nem pelo amanhã. Porque o ontem se foi e o amanhã ainda não chegou. E o presente se chama presente, o dia de hoje, por isso, porque é um presente que Deus nos deu. Outra armadilha, outro pensamento extremista é o famoso generalização exagerada. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu realmente estraguei aquela venda, eu sou um perdedor. A pessoa se define como perdedora, como inútil, como imprestável, como a pior das piores por causa de um evento. Nós tendemos a fazer uma conclusão abrangente baseada num evento negativo. E isso é extremamente perigoso. Sabe aquela pessoa que termina um namoro dela e diz: eu nunca mais vou namorar, eu não vou dar certo com ninguém, eu não nasci para namorar, não nasci para casar, minha vida não presta. Sabe, aquela pessoa que exagera na generalização. Quando você se surpreender vendo um evento negativo, uma das coisas que nós podemos fazer, parecido com o que nós já falamos anteriormente, é olhar para a prova. O que aconteceu com você? Foi um evento isolado? Foi um momento? Foi algo específico? Foi uma sequência de repetições que podem ser ajustadas, né?
Se isso foi, então com certeza, se você está sofrendo é porque você caiu na armadilha da generalização exagerada. Você provavelmente, quase que com certeza, não vai encontrar uma razão para você estar exagerando. Pode procurar os fatos. Geralmente, aquilo que nós exageramos na generalização, dizendo, a partir de agora eu sou o pior dos piores, eu não sirvo para nada, eu não tenho, eu não posso, isso é uma mentira do nosso coração. Olha só o que Jesus ele fala em Lucas capítulo 6. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, pois da abundância do coração fala a boca. Nós deixamos que muita negatividade entre no nosso coração, nós deixamos que os eventos que acontecem ao nosso redor encham o nosso coração de maus tesouros, de coisas imprestáveis, de palavras negativas. Talvez muitas vezes isso tem raiz em palavras que nós recebemos na nossa infância, no nosso lar, e isso tem estragado a nossa vida. Então, quando você perceber que você está dizendo, eu sou o pior, eu não posso, com base em coisas que te aconteceram, não aceite essa medida, não aceite esse pensamento extremista. Deus colocou muita coisa boa dentro do seu coração, e a Bíblia diz que o homem bom tira do bom tesouro do seu coração o bem. Então tire coisas boas do seu coração. Tem muita coisa boa dentro do seu coração que Deus colocou. Não tire as coisas ruins. Se for para tirar, é para jogar fora. Outra armadilha que nós geralmente caímos também, você já deve ter caído, é quando nós fazemos a filtragem e o desconto dos positivos. Quando nós minimizamos as nossas realizações ou qualidades e nos concentramos nas coisas negativas. E como eu já disse para você, pesquisas mostram que nós temos uma tendência a termos aquilo que é negativo muito mais do que aquilo que é positivo. A gente diz assim, eu ganhei como o melhor vendedor da empresa. Mas isso foi por acaso. A gente não consegue se sentir capaz daquele prêmio que nós recebemos, a gente não consegue enxergar o nosso esforço, a gente não consegue perceber que nós tivemos algum mérito naquilo. Claro que existe uma diferença entre nós nos sentirmos felizes com as nossas realizações, celebrarmos aquilo que nós recebemos, aquilo que nós alcançamos, daquilo que a gente chama de soberba, de orgulho. Claro, não estou falando disso. Estou falando de você não celebrar aquilo que você deveria celebrar. Sempre achar que foi algo do acaso, que existiu uma coincidência naquilo que aconteceu. Não. Isso acaba gerando dentro do nosso coração uma perspectiva de desesperança. Ao invés de nós conseguirmos olhar o dia de amanhã com mais esperança, com mais ânimo, nós acabamos perdendo a esperança, porque a gente acha que o que nos aconteceu hoje foi por acaso e que amanhã, em algum momento, a gente vai ser descoberto, a famosa síndrome do impostor, que a qualquer momento eles vão descobrir que você não é tão bom assim, que você não tem essas capacidades. Todo mundo está enxergando, só você que não enxerga. Geralmente é porque você está caindo na armadilha da filtragem e do desconto dos positivos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Tessalônica, ele diz o seguinte, examinai tudo, retende o bem. Ele disse o seguinte, você pega aquilo, tudo que vem na sua vida, tudo que você recebe, tudo que você alcança, tudo que você consegue, alguns momentos vai ser o encontro você vai acabar entrando numa oportunidade certa e recebendo por alguma coincidência, lógico, né? Mas examine aqueles momentos em que você deveria celebrar e você achou que era apenas uma obra do acaso, e comece a agradecer a Deus. Deus, obrigado porque eu alcancei isso, obrigado porque eu consegui essa promoção, obrigado porque eu consegui ser um bom pai, obrigado porque eu consegui ajudar as pessoas, obrigado porque eu consegui construir isso, consegui empreender, consegui fazer tantas coisas boas e edificantes. E pare de achar que você é sempre o inferior, o menor. Existe muita coisa boa que Deus colocou na sua vida. Se você está investindo no lugar certo, melhor ainda,
né? Então, pare de cair nessa armadilha. Outra armadilha que nós caímos, um outro tipo de pensamento extremista, é da ampliação ou minimização. Quando nós deixamos que a gente aumenta, né, expande os aspectos negativos de uma situação e diminui a nossa capacidade de superá-los. Quer ver um exemplo? Eu tenho que conseguir essa promoção na empresa, senão a minha carreira profissional vai toda por água abaixo. Nós colocamos uma promoção de uma empresa, dentro de uma empresa, em contraste com a nossa carreira profissional. Quem nós somos, a história que nós criamos, a jornada que nós já percorremos, nós colocamos baseada em contraste com um evento isolado dentro da empresa, uma carreira profissional inteira colocada em contraste com uma promoção dentro da empresa. E isso faz com que a gente diminua a nossa capacidade de superar as adversidades. A gente aumenta o nosso estresse porque a gente coloca um peso que a gente não deveria carregar. Isso é muito ruim. Olha um exemplo aqui. Claro, eu recebi a minha última promoção, mas foi porque o chefe gostou de mim, né? Eu não conheço o novo chefe. Então, você pensa que porque tem um novo chefe, uma nova pessoa, a sua capacidade diminuiu. Você acha que tudo foi coincidência, como nós falamos anteriormente. Provérbios capítulo 23, verso 7, a parte A diz assim: pois como imaginou na sua alma, assim o homem é. Assim como nós imaginamos na nossa cabeça, nós temos a tendência de ser dessa maneira. Nós imaginamos tanta coisa que vai acontecer que acaba não acontecendo. E quando nós olhamos para as situações e ampliamos elas, nós acabamos diminuindo a nossa capacidade de vencer as adversidades. E isso é uma armadilha chamada ampliação ou minimização. E você não pode cair nela também. Outra armadilha mental, outro pensamento extremista que nós podemos cair é o da culpa, né? A gente começa a colocar a culpa em cima da gente, porque a gente começa a dizer que a gente deveria ter feito algo em situações em que o controle não estava nas nossas mãos. E a gente acaba carregando um peso que não deveria. E isso traz impactos emocionais terríveis. Ou a gente entra por outro caminho. A gente transfere a culpa, que eu gosto de chamar de o pecado mais antigo da humanidade. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. Um foi passando para o outro. Então, ou você joga a culpa toda para você em situações que você não tem controle, ou você acaba lançando a culpa sobre outras pessoas, a fim de fugir da responsabilidade que você tem coletiva naquela situação. Olha um exemplo, é minha culpa que o carro quebrou, porque eu não levei ele para a oficina. Então, você acha que o seu carro quebrou porque você não levou para a oficina. Claro que existe negligência. Nós não estamos fazendo apologia à negligência, muito pelo contrário, nós estamos falando sobre a questão de você não carregar a culpa, mas também a necessidade de você não transferir a culpa para outras pessoas. A Bíblia diz em Isaías capítulo 26, verso 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Quando nós olhamos para Deus, nós percebemos que nós temos falhas, que nós precisamos pedir perdão todos os dias, nos arrepender dos nossos erros, lançar fora tudo aquilo que nós cometemos de errado, e que nós não podemos carregar essa culpa, porque Deus é o único que consegue carregar esse peso que nós não conseguimos carregar. Então Isaías está dizendo que aquele que confia em Deus, ele tem uma mente tranquila, uma mente firme, e ele é conservado em paz. Então pare de deixar que a culpa pese no seu coração, pare de carregar o peso do mundo nas suas costas, mas também não entre no caminho de transferência de culpa. Aquilo que você precisa assumir como culpa sua mesmo, assuma, mas não carregue o peso do sofrimento dentro do seu coração. Entregue para Deus, confesse aquilo que você errou e siga em frente. Como Paulo falou, que nós já lemos anteriormente, uma coisa eu faço e que esquecendo das coisas que ficam para trás, eu avanço para que estão diante de mim.
Então não fique preso à culpa, nem transfira a culpa. Viva uma vida em paz, confiando em Deus, que Ele é o único que pode te ajudar. Outra armadilha que nós podemos cair, outro pensamento extremista que nós podemos enfrentar, é o raciocínio emocional. Todos os dias nós recebemos estímulos ao nosso redor, né? Recebemos um elogio, recebemos um xingamento, recebemos um olhar atravessado, um sorriso, tudo isso vai gerar em nós uma reação involuntária, que é a emoção. As emoções, elas são esses sentimentos, essas reações inevitáveis que nós recebemos nos nossos sentidos, né? Que vão nos colocar numa posição de decisão. O que eu faço com isso que eu estou sentindo? As decisões que nós tomamos, elas vão gerar caminhos, que são os sentimentos. Os sentimentos são aqueles padrões que nós vamos criando dentro de nós e elas vão gerando a memória do sentimento. Toda vez que você recebe o mesmo estímulo, sente a mesma coisa, você acaba criando meio que um padrão de comportamento e você pode optar por reagir sempre do mesmo jeito, criando um hábito, né? Então, se você foi xingado, você se sentiu mal, você xingou de volta, você vai xingando sempre de volta, seu cérebro, que é o órgão mais preguiçoso que nós temos no nosso corpo, nosso cérebro, ele trabalha no automático, ele já vai querer reagir do mesmo jeito. Então, nós temos uma tendência a sofrer quando nós deixamos que o nosso raciocínio seja tomado pelas nossas emoções. Quer ver um exemplo? Eu sinto-me desesperado quanto ao meu casamento, então ele deve estar acabado. Então, nós deixamos que aquilo que nós estamos sentindo por causa do que nós estamos passando no nosso casamento gere um raciocínio emocional. Nós achamos que tudo está destruído por causa de algo que nós estamos sentindo. Você já deve ter tido a seguinte experiência: você acordou se sentindo muito bem, sabe? Acordou assim, dançando, né? Dançando todo feliz e acordou 100%, mas o dia foi complicado, né? O que você estava sentindo não ajudou o dia a se tornar um dia melhor. Ajudou você a passar, mas não evitou que muitas coisas acontecessem. Agora, tem outros dias também que você acorda cabisbaixo, jururu, acorda azedo no seu coração, mas o dia dá tudo certo. Parece que aquele dia foi programado para dar tudo certo. Não é verdade? Se nós nos baseamos naquilo que nós estamos sentindo, nós podemos perder a oportunidade de viver um bom dia que Deus nos deu, ou um dia de muita batalha também nós podemos acabar enxergando de outra maneira. Olha o que diz Provérbios capítulo 16, verso 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Nós sabermos lidar com as nossas emoções, entender que muitas vezes o que nós estamos sentindo não é a verdade para a nossa vida, que nós não devemos basear o nosso raciocínio naquilo que nós estamos sentindo. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Luiz Hermínio, lá de Itajaí, Santa Catarina, costuma dizer, que a fé ela não sente, a fé ela sabe. Muitas vezes nós estamos nos sentindo mal, mas nós precisamos nos apegar a algo que realmente encha o nosso raciocínio, enche o nosso espírito, enche a nossa alma de verdade. E isso é a palavra de Deus. O que Deus diz a nosso respeito tem muito mais a ver com fé, com nós acreditarmos que aquilo é verdade e está acima daquilo que nós estamos sentindo. Então não caia na armadilha de deixar que as suas emoções criem um raciocínio emocional e acabem te enganando e fazendo com que você perca de viver dias muito abençoados ou de enfrentar batalhas no posicionamento errado. E o último pensamento extremista, a armadilha da alma, é a rotulagem. Quando nós colocamos um rótulo sobre a nossa vida baseado em eventos que nós passamos ou situações que nós enfrentamos, erros que nós cometemos. Quer ver um exemplo? Eu estraguei tudo com o meu chefe, eu sou um idiota. Nós acabamos dizendo que nós temos aquela identidade a partir de agora
por causa de um erro que nós cometemos. Nós assumimos uma identidade com base em erros, em situações que nós erramos, que nós cometemos erros. E isso é um problema seríssimo. Eu sou um fracassado porque eu não passei na prova do vestibular, eu não consegui passar no concurso público, eu perdi uma venda, eu não consegui ser o profissional que eu deveria. Quem sabe seja uma mudança de estação na sua vida e você está trazendo um rótulo para a sua vida que não deveria trazer. É importante você olhar para o quadro geral e dizer assim, olha, foi ruim, mas existem outras coisas boas acontecendo. E uma das coisas que evita essa rotulagem de nós assumirmos a identidade dos nossos próprios erros é nós fazermos o exercício da gratidão. Nós começamos a olhar tudo que nós temos a agradecer ao nosso redor. E nós começamos a perceber que existem mais coisas boas acontecendo na nossa vida, nós estamos acertando muito mais do que errando. E paramos aí de rotular a nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2 diz assim, pois nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É importante nós sabermos que pessoas cometem erros, mas elas têm muita coisa boa acontecendo dentro delas. Existem tesouros dentro do coração das pessoas e nós não podemos rotulá-las com base nos seus erros e nem podemos fazer isso com nós mesmos. Não caia na armadilha da rotulagem. E eu encerro dizendo para você que Deus ele tem pensamentos e caminhos muito mais altos do que os nossos. Existem muitas armadilhas que tentam nos prender dentro dos nossos próprios pensamentos. Mas o próprio Deus diz em Isaías 55, 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem pensamentos melhores para nós. É importante nós pegarmos todos os dias a palavra de Deus e vermos o que Deus pensa ao nosso respeito, para que essas armadilhas mentais sejam tiradas do nosso caminho e não nos prendam mais. E Deus tem planos melhores para nós. Jeremias 29, 11, ele diz assim, eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Ou seja, ele também diz em outra tradução, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu gosto muito dessa tradução. Deus tem pensamentos melhores para nós. Ele não quer nos destruir, Ele quer nos fazer avançar, mas nós precisamos confiar nele. E os nossos pensamentos, eles precisam receber o alimento certo. Se você passar o dia todo ouvindo o noticiário, conversando com quem não deve, assistindo, lendo todo tipo de notícia, você vai estar alimentando os seus pensamentos através das duas bocas que você tem, que alimentam a sua alma, os seus ouvidos e os seus olhos. E isso vai fazer com que o seu coração se azede, ele fique fechado, ele fique carregado de negatividade. Olha o conselho que Paulo dá aos filipenses e eu encerro com isso. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, nisso pensai. Paulo está dizendo basicamente, de forma resumida, é bom, pense nisso. É honroso, pense nisso. Tem valor, pense nisso. Encha a sua mente com aquilo que é bom. E a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de palavras que podem nos fortalecer. Eu queria nesse momento orar por você, que tem enfrentado aí talvez uma carga de pensamentos negativos, tem caído na maioria dessas armadilhas que eu falei e que deseja ser liberto hoje. A Bíblia diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus pode libertar o seu coração dessas armadilhas. Ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus eu oro por todos aqueles que estão assistindo esse programa, que têm caído em armadilhas mentais, têm sido levado por pensamentos extremistas, têm sofrido retaliações da sua própria mente, têm sido escravizados por todo tipo de pensamento negativo, por toda falta de verdade na sua mente. Nesse momento eu declaro que a tua paz, que excede todo entendimento,
está entrando no coração desse homem e dessa mulher, enquanto ele ora, enquanto ele pede socorro para ser liberto dos seus próprios pensamentos negativos, talvez pensamentos suicidas, talvez pensamentos terríveis que têm tirado o sono e a paz desse homem e dessa mulher. Nesse momento eu ministro a paz do Senhor, que ultrapassa, que transcende todo entendimento e guarda os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz reine agora no coração desse homem e dessa mulher, e que a mente deles seja cheia todos os dias da tua bondade, da tua benignidade, e que eles vivam aquilo que o salmista disse no Salmo 23: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão todos os dias da minha vida. Senhor, que a bondade e a misericórdia do Senhor persigam a vida desse homem e dessa mulher, e eles vivam uma vida de paz, não mais prisioneiros, não mais escravos dos seus pensamentos. No nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e não deixe de assistir os outros programas do SOS Depressão, que estão aqui no canal FDG Castanhal, além dos nossos cultos e todos os nossos encontros especiais que estão aqui nesse canal. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro do SOS Depressão.